Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu vim trazer mais um caso aqui, como é o nosso primeiro vídeo da semana. É um vídeo de caso criminal. Eu espero que vocês gostem da forma como eu vou estar contando esse caso aqui pra vocês. Esse caso ele é um caso que ele é conhecido, mas eu acho super importante trazer ele. Eu nunca trouxe nenhum vídeo sobre este caso aqui no canal especificamente, mas em alguns outros canais aqui da plataforma vocês vão achar vídeos sobre. Então, se vocês quiserem ver, podem pesquisar, fiquem à vontade. E são casos como esse que eu acho que são extremamente importantes de serem lembrados, falados, para que coisas como essa não fiquem esquecidas e que crimes como esse possam ser evitados, porque, como vocês sabem, o intuito dos nossos vídeos é servir de alerta e conscientização para as pessoas, para que mais vítimas não sejam feitas. Então, esses são os objetivos desses tipos de vídeo aqui do canal, e eu espero que vocês super entendam isso, né? Enfim, eu tento trazer o vídeo com o máximo de respeito possível, né, pelos familiares da vítima, pela vítima e por toda a situação em si. Tanto que muitas vezes eu expresso minha opinião no meio do vídeo e vocês estão acostumados com isso, enfim, né. Então é isso, gente. O caso de hoje é o caso da Grace Millane. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Se não ouviram falar, então fiquem aqui comigo no vídeo que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. É isso, vamos começar o vídeo de hoje. Esse caso, assim como vários outros, ele vai vir para servir de alerta, é um alerta extremamente grande para que a gente fique atento a esse tipo de situação, para que possa ser evitado. Então, ele vai servir de alerta para bandeiras vermelhas e para possíveis situações de perigo que a gente pode estar passando ou que pessoas ao nosso redor possam estar passando e a gente pode não estar percebendo. Então, esse caso ele vem para reacender essa chama de perigo, para nos alertar e nos conscientizar sobre os perigos que a internet ela nos oferece. Porque sim, a internet ela é uma ferramenta muito benéfica e muito boa, ela é super útil, mas depende de quem está usando. Porque a internet na mão de uma pessoa mal intencionada, de uma pessoa mau caráter, ela pode se tornar sim uma arma. Ela pode acabar com a vida de alguém, ela pode ser fatal. Para a gente entender um pouquinho de como tudo aconteceu, vamos entender quem era a Grace. A Grace M. Rose Millane, ela nasceu dia 2 de dezembro do ano de 1996 em Wickford, que fica em Essex, e ela estava no seu ano sabático quando ela resolve viajar para Nova Zelândia, para Auckland, mais precisamente, né? Então ela vai chegar na Nova Zelândia ali pelo dia 20 de novembro de 2018 e dia 30 de novembro de 2018, então ela vai adentrar Auckland. Antes disso, ela havia passado 6 semanas na América do Sul viajando, né? Ela resolveu que nesse ano sabático ela faria uma turnê de mochila, então ela estava como uma mochileira, uma turista britânica, enfim, fora do seu país, longe da sua família, longe dos seus amigos, né? Por escolha própria, obviamente, né? Ela foi pra lá porque ela queria viajar, ela queria passear, ela queria conhecer novos lugares. Ela havia acabado de se formar, não fazia muito tempo ali, né? Na Universidade de Lincoln. Ela tinha um diploma de bacharel em marketing e publicidade. E então ela foi passar essa estadia lá e esse período, né, de férias, vamos dizer assim, lá na Nova Zelândia. Lembrando que ela faria aniversário no dia 2 de dezembro e a gente estava nesse momento, no período da história, a gente estava no dia 30 de novembro e nesse período ela estava entrando em Auckland. Então ela vai ser vista pela última vez dia 1º de dezembro às 9 horas da manhã na Victoria Street, que é uma avenida, né, que fica na parte comercial, na parte central comercial, assim. E depois às 9h15 ela vai ser vista na Sky City. E depois, 9h41, ela vai ser vista pela última vez, né? De acordo com as câmeras de segurança, com as imagens que tem, lá no City Life Hotel, que ficava na Queen Street, com o Jesse Campson, que vai ser um nome importantíssimo na nossa história. E vocês já vão entender quem ele era e o que ele fez. E qual a participação dele nessa história toda, né? Esse cara, pra gente entender quem ele era, o Jesse Campson, ele tinha 26 anos de idade quando tudo isso vai acontecer com a Grace. E vocês já vão entender o que realmente vai acontecer com ela e qual a participação dele nisso tudo. Ele já havia trabalhado com vendas por diversas vezes e ele já havia conhecido várias mulheres por aplicativos de relacionamento, né? Que nem o Tinder. Então, foi esse o caso da Grace. Ele conheceu a Grace pela internet, então eles resolveram se encontrar nesse hotel ali que ela foi vista pela última vez, que foi o City Life Hotel, que ficava na Queen Street. Então, eles marcaram um encontro e eles foram para esse quarto de hotel. Só que o que acontece é que ela nunca foi vista saindo de lá. Ela só foi vista, de acordo com as câmeras de segurança, das imagens que se tem, entrando lá, mas saindo não. Então, o que aconteceu naquele quarto? Provavelmente alguma coisa muito horrível aconteceu lá dentro. E vocês já vão entender por que eu tô falando isso. A família começa a desconfiar e achar tudo muito estranho. Porque assim, gente, ela era aquela pessoa que ela não demorava para responder aos seus amigos nem aos seus familiares. Ela, tipo, respondia na hora.
Então a família começou a achar muito estranho quando todo mundo começou a dar parabéns pra ela, dar as felicitações pelo seu aniversário, que era dia 2 de dezembro, vamos lembrar que toda a história ela vai se passar ali, vai começar dia 1º ali, né, que foi a última vez que ela foi vista. Então ali que eles vão começar a investigar alguma coisa, porque vai ser a última vez que vão ver ela com vida, ver ela em algum lugar. Então a família dela começa a achar muito estranho, porque ela não respondeu nem os amigos e nem os familiares pelos parabéns que eles estavam mandando pra ela pelo seu aniversário. Então isso era extremamente estranho. A partir desse momento, então, a polícia consegue chegar a um nome, que foi o nome do Jesse Campson. E eles passam a monitorar e a rastrear os movimentos dele através das câmeras de segurança, das imagens que se tinha. E então, por conta desse motivo, eles começam uma investigação no dia 8 de dezembro ali, como se fosse um homicídio, porque eles já desconfiavam, obviamente, que ela não estava com vida. Quais são os antecedentes desse cara? Esse cara, simplesmente, ele já tinha sido condenado por 8 acusações relacionadas a outros ataques a outras mulheres. Essas acusações incluíam o uso de armas brancas, como por exemplo a faca, né? Entre novembro de 2016 e abril de 2017, uma das mulheres que foi vítima dele, ela disse que algo dentro dele estalou e ele ficou bravo. Então ele segurou uma faca na garganta dela. E em novembro desse ano, né, ele foi condenado por um juiz por abusar de uma outra mulher em um primeiro e único encontro que eles tiveram. Em abril de 2018, ela contou ao tribunal que ela estava congelada e deixou ele fazer o que ele queria para que ela pudesse tentar dormir ou ir para casa o mais rápido possível. Falando especificamente sobre o corpo, ele foi achado dia 9 de dezembro nas montanhas Waitakere Ranges. Ele tinha colocado o corpo da garota em uma mala, porque ele esquartejou, né? E enterrado. Tem várias imagens de câmeras de segurança que mostram ele indo na loja comprar a mala. E no dia 10, eles fizeram um exame pós-morte. A polícia pediu ajuda da população para encontrar uma pá que muito provavelmente teria sido usada para ele cavar a cova que ele usou para enterrar o corpo, né? Então, dia 13, é encontrada uma pá que se encaixava na descrição que a polícia tinha dado. Eles também pediram ajuda do público para achar um carro que havia sido alugado por Campson entre os dias 2 e 3 de dezembro. Esse carro ele foi realugado e ele foi localizado dia 8 de dezembro em Taupo, que ficava a 275 quilômetros ao sul de Auckland. Ela havia sido morta e esquartejada, ela teve seu corpo colocado dentro de uma mala e enterrado. É dito que ela foi morta durante uma relação sexual que eles estavam tendo, né, consensual. A prisão. Ele foi detido dia 8 de dezembro, ele estava hospedado no City Life Hotel, que é o mesmo local em que todo o crime aconteceu, no caso, né? Ele compareceu ao Tribunal Distrital de Auckland dia 10 de dezembro de 2018, que ele estava sendo acusado, né, de ter assassinado Grace Millane. E quem era esse cara? Quem era Jesse Campson? Ele nasceu na região de Wellington. Seus pais eles se separaram quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Ele foi criado por seu pai e pelo seu avô. A sua mãe se mudou para o exterior e seu pai se casou novamente e teve uma outra família. Ele estava afastado da família quando tudo isso aconteceu. Ele já tinha uma condenação por dirigir embriagado na Nova Zelândia e ele havia sido preso já por vários comportamentos desordenados em Auckland e em Sydney. Ele tinha entrado com recursos para que o nome dele não fosse divulgado. Ele teve esse pedido negado, mas isso foi recorrido pela sua defesa, o que acabou ocasionando na supressão do nome dele por um período de 20 dias. Só que essa ordem ela não foi aplicada para os veículos de comunicação fora de Nova Zelândia. Vários veículos que não eram de lá, eles optaram por divulgar o nome dele. E o ministro da Justiça, Andrew Little, e a Ordem dos Advogados da Nova Zelândia, eles criticaram a mídia estrangeira, dizendo que essa divulgação do nome dele colocava em risco o direito que ele teria de ter um julgamento justo. Então ele vai ficar preso de forma preventiva e vai comparecer ao Tribunal de Auckland no dia 16 de janeiro de 2019, onde ele vai se declarar como inocente. A identidade dele vai permanecer em anônimo enquanto ele vai aguardar os recursos. O recurso vai ser julgado no Tribunal Superior dia 7 de fevereiro. O juiz vai reservar sua decisão, o que vai significar que a ordem permanece em vigor até que a decisão fosse divulgada. A polícia da Nova Zelândia, então, vai investigar uma série de supostas violações da ordem de supressão do nome dele. Em fevereiro de 2020, um empresário de Auckland chamado Leo Molloy, ele foi processado pela violação do nome do Jesse Campson. E depois disso, ele entrou com uma declaração de não culpado. Ele mudou sua confissão de culpa em junho de 2020. Em abril de 2021, ele foi condenado a 350 horas de serviço comunitário e a uma multa. Em agosto de 2021, ele vai então apelar sem sucesso da sua condenação e sentença. O Campson vai ser formalmente identificado dia 22 de dezembro de 2020, depois que a Suprema Corte da Nova Zelândia rejeitou o recurso dele para omitir o nome dele, para esconder o nome dele.
Também foi revelado que o Kempson ele havia sido condenado por 9 acusações totais de estupro, violação sexual, ameaça de morte e agressão em 2 julgamentos de violência sexual perante o juiz em outubro e novembro de 2020, que foram independentes do caso de Milene. Então, assim, esse cara ele não era uma pessoa ficha limpa, ele já tinha várias passagens e várias acusações no nome dele. Então ele já era pra estar preso, não era nem pra ele estar solto nesse período, né? Ele já deveria ter sido preso antes, para que pudesse ter evitado mais esse crime e mais essa vítima tivesse sido poupada. A morte da Grace ela gerou uma reação sem precedentes do público neozelandês. A primeira-ministra ela fez um pedido público de desculpas à família da Grace, dia 10 de dezembro, dizendo: em nome da Nova Zelândia, quero pedir desculpas. Sua filha deveria estar segura aqui e ela não estava. Durante a coletiva de imprensa, ela pareceu estar perto das lágrimas. A Universidade de Lincoln, onde ela estudou, disse que a sua comunidade ela estava profundamente triste com sua morte. A Sky Tower e a Harbour Bridge de Auckland elas foram iluminadas em forma de fita branca do dia 10 ao dia 13 de dezembro para marcar a morte da Grace. Várias vigílias à luz de velas foram feitas dia 11 e 12 de dezembro em vários locais ao redor da Nova Zelândia. Os jornalistas Alison e Paul Little, eles criticaram a cobertura da mídia como um exemplo da síndrome da mulher branca desaparecida, onde significativamente mais atenção da mídia é dada a mulheres tipicamente brancas, convencionalmente atraentes, de origem de classe média que são descritas como inocentes e angelicais. Dia 10 de janeiro de 2019, centenas de pessoas compareceram ao funeral da Grace na Catedral de Brentwood. Em novembro de 2019, o radialista da rádio New Zealand criticou a conduta de alguns meios de comunicação estrangeiros nos julgamentos de assassinato da Grace, argumentando que suas violações das ordens de supressão de nome da Nova Zelândia ameaçavam os direitos de julgamento justo para os réus. Enquanto isso, o Otago Daily Times publicou um editorial que o caso do assassinato da Grace destacou que na Nova Zelândia as mulheres eram estatisticamente mais propensas a serem vítimas de crimes violentos do que os homens. No final de fevereiro de 2020, Cian Norris, do The Guardian, descreveu o uso do sexo bruto como defesa de assassinato, como culpabilização grotesca da vítima. O julgamento vai começar dia 4 de novembro do ano de 2019, com a escolha do júri. O Kempson ele vai reafirmar sua declaração anterior de inocente, com o processo previsto para durar 5 semanas. A acusação foi liderada pelo advogado da coroa, Brian Dickey. Ele argumentou que o Kempson ele havia estrangulado Milene até a morte, após um encontro no Tinder. The Crown, ele também testemunhou que depois de matá-la, o Kempson realizou várias pesquisas na internet sobre como descartar corpos, bem como ver pornografia. Dickey também disse que Kempson se desfez do corpo com calma e de outras evidências, então ele criou um labirinto de narrativas e mentiras para cobrir os seus rastros. 3 testemunhas do Kempson, que ele também conheceu através do Tinder, elas disseram que ele gostava de relações que eram masoquistas e que incluíam asfixia. The Crown também apresentou imagens da câmera de segurança de Kempson e Milene, incluindo o aluguel de uma máquina de limpeza de tapetes no supermercado. E uma testemunha especializada da coroa, o patologista Simon Stables, ele testemunhou que um exame pós-morte do corpo da Grace havia encontrado hematomas consistentes de que alguém havia sido contido e asfixiado. A concentração de álcool no sangue da Grace ela estava medida em 106 mg de álcool por 100 ml de sangue, que é acima do limite legal de condução de 50 mg por 100 ml de sangue, no caso. A equipe de defesa, que estava sendo liderada por Ian Brooke, argumentou que a morte da Grace foi o resultado de uma desventura sexual consensual entre o Kempson e a Grace. Eles alegaram que a Grace ela tinha interesse em escravidão e sadomasoquismo e pediram a Kempson para sufocá-la durante um jogo sexual consensual que deu errado. Embora eles reconheçam que o Kempson tentou esconder e enterrar o corpo da vítima, eles alegaram que ele entrou em pânico. A testemunha perita da defesa, o patologista Fintan Garaman, ele contestou as evidências da autópsia da coroa, alegando que as suas lesões eram consistentes com um ato sexual consensual devido à falta de ferimentos defensivos no corpo da Grace. Ele também alegou que o consumo de álcool da vítima pode ter contribuído para sua morte. O advogado de defesa também argumentou que a alegação de Kempson de ser rico e bem-sucedido decorreu da sua insegurança pessoal. Esse julgamento dele vai durar 3 semanas. O júri estava composto por 7 mulheres e 5 homens. Houve um veredito de culpado em 22 de novembro de 2019, após ser deliberado por 5 horas. O veredito foi saudado pelos pais de Grace, David, que posteriormente acabou morrendo de câncer em novembro de 2020, e Gillian.
Vários membros do júri, eles choraram após esse veredito, e na Nova Zelândia o homicídio ele acarreta uma sentença obrigatória de prisão perpétua com um período mínimo de não liberdade condicional de 10 anos, exceto quando essa sentença se manifeste injusta, por exemplo, assassinato por misericórdia. Os juízes eles têm discricionariedade para ordenar um período mais longo e não liberdade condicional. Dia 21 de fevereiro de 2020, Kempson ele foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de não liberdade condicional de 17 anos. E dia 18 de março ele foi relatado, que ele iria apelar da sua condenação e sentença no Tribunal de Apelação. A audiência de apelação começou dia 6 de agosto em Auckland. Dia 18 de dezembro de 2020, a Corte da Apelação negou o pedido do recurso do Kempson, embora a Suprema Corte ela tenha ordenado que a supremação do nome dele deveria permanecer em vigor até que uma nova ordem judicial saísse. Naquele mesmo dia foi relatado que vários dos contribuintes haviam pago um valor bem alto na assistência jurídica de Kempson. E dia 29 de junho de 2021, a Suprema Corte vai rejeitar o pedido da licença do Kempson para apelar do veredito e assim vão se esgotar suas vias legais para anular sua condenação. Então o resultado é que ele permanece preso, enfim, Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar o que acharam do vídeo, deixar sugestões de vídeo aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto e não esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!